Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá. Hoje a gente vai analisar um argumento filosófico famoso que ainda dá o que falar. A aposta de Pascal. Aquela questão, né? Será que acreditar em Deus é tipo uma aposta racional? Exato. A nossa fonte principal hoje é um vídeo do YouTube bem interessante que esmiuça essa aposta, e o legal é que ele traz uma atualização usando probabilidade. Boa. Então a ideia é entender a lógica da aposta, o contexto da época, as críticas que a fonte levanta e essa reviravolta matemática aí. Vamos nessa análise, então. Vamos lá. Basicamente, a aposta de Pascal funciona como uma tabela, né? Duas opções: Deus existe ou não existe. E duas ações: acreditar ou não. Certo. E o foco dele é nos extremos, sabe? Se Deus existe e você acredita, o ganho é infinito, paraíso. Se existe e você não acredita, aí a perda pode ser infinita, inferno. Pesado. E se Deus não existe? Aí tanto faz, né? Acreditar ou não só traz ganhos ou perdas finitas, aqui na Terra mesmo. A aposta pende para a crença por causa daquela possibilidade do ganho infinito, entende? Entendi. Mas, olha, a fonte que a gente está usando faz questão de situar o Pascal. França, século XVII. Sim, uma época bem diferente. Ateísmo declarado era, assim, perigosíssimo mesmo. Pois é. E a fonte até levanta a bola, né? Diz que ele era influenciado pelo jansenismo, uma corrente católica mais rigorosa. Isso, que focava muito na corrupção humana, na necessidade da graça divina. E aí a fonte sugere que talvez a aposta fosse um jeito pragmático dele lidar com isso, sabe? Quase uma sobrevivência intelectual. Mostra como até os gênios são produto do seu tempo, né? Totalmente. O contexto é chave. E a fonte aponta umas críticas bem pertinentes à aposta original. Por exemplo, ela meio que ignora o custo de acreditar. Assim, tipo as regras, o tempo, as renúncias. Exatamente. Não é uma escolha sem consequência no dia a dia. É um investimento, né? Tem um custo real. E outra coisa que a fonte bate na tecla. A aposta parece mirar num Deus muito específico. O cristão, católico, com o céu e inferno definidos. Isso. E as outras religiões? Outras visões de mundo? A aposta não encaixa tão bem para elas. E o curioso é que a fonte diz que o próprio Pascal fazia críticas a certas motivações religiosas, o que deixa tudo mais complexo. E aí entra a parte da probabilidade que você mencionou. É aqui que a análise da fonte fica mais, digamos, provocadora, né? Fica sim. É uma ironia, porque Pascal foi um dos pioneiros da teoria da probabilidade. A fonte usa o conceito de valor esperado. Valor esperado. Me lembra das aulas de estatística. Como funciona isso aqui? De forma simples, você pega cada resultado possível de uma decisão, multiplica pelo valor desse resultado e pela probabilidade dele acontecer. Aí soma tudo. Ok, faz sentido. E como a fonte aplica isso na aposta? Começa dando uma probabilidade para Deus existir, imagino. Exatamente. A fonte chama de PG a probabilidade de Deus existir. E aqui está o pulo do gato da fonte. Ela argumenta que a probabilidade daquele Deus específico da aposta de Pascal... Ah, o Deus bíblico, com tudo que vem junto. Isso, considerando o que se sabe hoje, ciência, contradições, outras religiões, essa probabilidade seria muito, muito baixa, quase zero. Entendi. Se a PG é quase zero, isso deve bagunçar totalmente o cálculo do valor esperado, né? Porque infinito vezes quase zero... Exato. É aí que a coisa muda.
o valor esperado de acreditar fica tipo PG vezes infinito mais 1 menos PG vezes um custo ou benefício finito aqui na vida. Certo. E o valor esperado de não acreditar vira PG vezes o infinito negativo, o inferno, mais 1 menos PG vezes o valor finito da vida sem essa crença, que a fonte chama de V. Ok. Se PG é minúsculo, como diz a fonte, aqueles termos infinitos perdem força no cálculo. Eles estão lá, mas multiplicados por quase nada. Então, o que decide a aposta, segundo essa análise probabilística da fonte? Se os infinitos saem da jogada. A decisão passa a ser entre o valor V, o que se ganha vivendo uma vida secular talvez mais livre, e os custos ou benefícios finitos de ser religioso. A conclusão da fonte é: se PG daquele Deus é baixíssima e se V, o valor da vida secular, é positivo, Ou seja, se viver sem as regras daquela fé específica é visto como algo bom. isso. Aí a escolha racional, pelo cálculo do valor esperado, seria não acreditar. O oposto do que Pascal concluiu. Uma inversão total usando a matemática que ele ajudou a criar. Uau, que virada! A gente viu a lógica inicial da aposta, o peso da história, as críticas, e agora essa releitura com probabilidade que vira o jogo. É impressionante como um argumento antigo pode ser revisto assim. Pois é, e o mais interessante que a fonte provoca no final é pensar que a ferramenta para contestar Pascal, a probabilidade, foi criada por ele. Será que as pressões da época o impediram de levar essa lógica até o fim na questão da fé? Fica a pergunta, né? Fica. E nos faz pensar quantas outras ideias que a gente toma como certas vindas de outras épocas poderiam mudar completamente se a gente aplicasse o conhecimento de hoje, ferramentas que não existiam ou não eram aceitáveis lá atrás. É uma boa reflexão para levar. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.